Olá, meu nome é José Guilherme Vieira e eu vou discutir aqui com vocês a disciplina de metodologia científica. Nesse nosso primeiro encontro, nós vamos trabalhar a questão do projeto de pesquisa. Nós vamos demonstrar por que é importante ter um projeto de pesquisa. E para esse primeiro encontro, é necessário a gente entender que essa etapa não é uma etapa desnecessária. Ela é, na realidade, uma etapa muito eficiente para nos poupar esforço e perda de tempo. Assim, se nós formos elaborar um projeto de pesquisa, nós precisamos entender que, de uma certa forma, é isso que todas as profissões fazem, Nenhum médico vai diagnosticar, vai destinar um determinado tratamento para um paciente sem antes ter feito um diagnóstico e identificado corretamente qual é a doença pela qual padece esse paciente. Assim como nenhum diretor de cinema vai começar a filmar sem ter em mãos um roteiro. E isso é muito importante ter em mente. O nosso projeto de pesquisa é um roteiro do caminho que vai ser trilhado e um roteiro que muitas vezes vai auxiliar a gente a driblar determinados obstáculos. Nesse processo, o aluno não estará sozinho, ele vai contar com um professor orientador, que é uma pessoa mais experimentada, uma pessoa que tem uma certa capacidade de resolver determinados problemas, mas que também pode se perder se o projeto não for bem concluído. Então, dessa forma, é importante que o aluno e o orientador tenham um bom relacionamento. E o que é um bom relacionamento? Não é necessariamente dizer que o orientador e o aluno tenham que ter uma perfeita afinação em todos os detalhes, em todos os pontos do trabalho que vai ser pesquisado, mas que apenas haja um certo respeito entre eles e que ambos se ajudem e que não interfiram ou não ultrapasse aquele espaço que está destinado a cada um dos dois nessa etapa. Então, nesse processo de pesquisa, mesmo um orientador bem experimentado pode acabar não tendo muita utilidade se o roteiro não for bem feito. Esse é o nosso propósito, fazer aqui um roteiro da melhor forma possível para que nem orientador e nem aluno acabem trilhando caminhos diferentes. Se você se imaginar numa trilha com um orientador experiente, um mateiro, como a gente chama, você pode no primeiro momento se sentir tranquilo. Eu tenho uma pessoa experiente, ela vai resolver todos os meus problemas. Mas de repente, na realidade, você pretendia ir para uma direção e não soube se expressar bem, não soube deixar claro para esse orientador aquilo que você queria, aonde você queria chegar. E aí, vocês dois podem estar tendo uma conversa sem que nenhum esteja realmente compreendendo o que o outro está falando. E é por isso que o projeto de pesquisa vai servir para resolver esses problemas, porque vai deixar claro qual é o caminho que o aluno quer seguir desde o início, onde ele quer chegar. E também vai antecipar todo tipo de dificuldade que possa se apresentar nesse caminho. Assim, o orientador vai poder fazer com que o aluno seja corrigido a todo momento, e é esse o papel do orientador. Então, aqui eu gostaria de dizer, para aqueles alunos que se imaginam já assim com tudo resolvido pela frente porque tem um bom orientador, que a coisa não é bem assim. Na realidade, o primeiro passo para ter um projeto bem sucedido é identificar uma área na qual o aluno vai sentir afinidade, na qual o aluno não vai se abater por qualquer tipo de problema. Então é preciso ser um tema que você goste. Você precisa ter um tema que lhe traga interesse, que você tenha realmente vontade de investigar. Porque é isso que consiste o processo de elaboração de um projeto de pesquisa. Os maiores erros que eu já vi de alunos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, estão relativamente relacionados a essa questão. O aluno está perdido no último ano de graduação, ou às vezes no último ano de pós-graduação, e ele está desesperado nos corredores procurando alguém que lhe dê, por exemplo, uma ideia. O que eu vou pesquisar? O que eu vou fazer? E esse tipo de desespero leva com que muita gente abrace a primeira oportunidade de desempenhar ou de fazer uma pesquisa. Então, se alguém disser, pesquise sobre um tema X, ele diz, excelente, é isso que eu queria, sem refletir se realmente ele vai ter disposição, empenho e interesse em elaborar essa pesquisa. E
e isso é importante, porque as dificuldades, elas existirão de qualquer forma, não importa o tema, não importa o assunto que você pesquisar. O projeto de pesquisa, a pesquisa científica, ela é um exercício árduo. Então é importante que a gente tenha um determinado cuidado, escolher apenas aquilo que a gente gosta. E aí, ir atrás de um orientador que esteja afinado com esse assunto. Muitas vezes não é possível encontrar um expert naquela área, mas alguém que se disponha a investigar, a procurar junto com a gente aquelas respostas para as nossas pesquisas, para as nossas perguntas, a terminar, né, o projeto, é uma pessoa que já vai fazer muita diferença na nossa vida. Então, tá aí a minha primeira dica. É muito importante que você escolha um assunto que você goste, que você tenha disposição e interesse real em pesquisar. Não caia naquele erro, né, naquela armadilha de pesquisar alguma coisa que alguém lhe sugeriu, pura e simplesmente porque resolveu um problema naquele momento. É um problema que você resolve naquele momento, mas que depois vai se transformar num problema ainda muito maior, porque realmente o processo de pesquisa é bastante árduo. E nesses tipos de pesquisa que a gente vai implementar, elas são diferenciadas, né? Existem 3 grandes tipos de pesquisa, pelo seu nível de profundidade. Nós podemos elaborar pesquisas exploratórias, que na sua maioria das vezes, né, vão buscar esclarecer alguma questão que é muito nova, muito imediata, que ainda não existe uma base de pesquisa muito grande. Então você vai explorar o assunto. Na maioria das vezes você vai prestar um serviço para a ciência, que é na realidade levantar um conjunto de problemas para que outros pesquisadores venham a se debruçar sobre ele. Esse tipo de pesquisa, ele não é um tipo de pesquisa menor, né? Essas pesquisas exploratórias, elas estão destinadas àqueles mercados novos, produtos novos, questões muito novas, muito recentes na história da ciência, que ainda não foram trabalhadas. E como elas não foram trabalhadas, elas ainda não têm um referencial teórico, não existem muitas referências bibliográficas, são geralmente pesquisas que são casadas com uma metodologia de estudos de caso e que, na sua maioria das vezes, vão apenas contribuir para levantar grandes problemas para serem trabalhados futuramente por outros pesquisadores, diante de uma realidade que vai mudando e que vai acrescentando novos fatos, que vai ser possível, então, vai ser permitido, então, a que outros pesquisadores possam levantar relações mais profundas. Além do tipo de pesquisa exploratória, nós também temos aquelas pesquisas descritivas. As pesquisas descritivas, elas já na realidade vão se aprofundar um pouco mais. É para quando a gente estiver fazendo algum tipo de levantamento de algum assunto, que já exista uma certa referência na ciência, em termos de referencial teórico, em termos de referências bibliográficas, né? Enfim, assuntos que já foram trabalhados e que nós procuramos tentar entender relações, né? Buscar descobrir relações entre variáveis, sem ainda nos comprometermos completamente, né, com a resolução de um determinado tipo de problema. Mas também nós podemos fazer a análise de uma pesquisa mais aprofundada, para aquela que venha a descobrir realmente respostas para as perguntas na nossa ciência. E esse é o tipo de pesquisa exploratória. É esse que a gente vai implementar aqui com vocês. É o formato mais tradicional de pesquisa científica.